E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. A gente vai desvendar os mistérios da queima de gordura hoje e o papel, né, fundamental, que os hormônios desempenham nesse processo. Afinal, emagrecer não é tão simples quanto fechou a boca, emagreceu. Ah, de jeito nenhum. Essa visão de calorias dentro, calorias fora é muito, muito simplista. Ignora completamente a complexa orquestra hormonal, né, que rola no nosso corpo. É. E para nos esguarnecer o labirinto hormonal, a gente trouxe a Júlia, expert em nutrição e metabolismo. Júlia, preparada para desmistificar o mundo dos hormônios e da queima de gordura. Com certeza. Adoro falar sobre esse tema. Vamos mergulhar fundo nessa conversa. Maravilha. Para começar, vamos falar dos 4 hormônios-chave: glucagon, adrenalina, cortisol e o famoso HGH, o hormônio do crescimento. Pelo que dizem, eles são ativados quando o corpo precisa de energia, certo? Isso mesmo. E é que queima de gordura entra em ação. Mas para entender como essa turma toda impacta a queima de gordura, a gente precisa olhar para a dupla dinâmica. Insulina e glucagon. Eles trabalham em conjunto, mas em direções opostas. Interessante. Me explica melhor essa dinâmica. A gente sabe que a insulina está ligada ao açúcar no sangue, certo? Exatamente. A insulina é liberada quando a gente come, principalmente carboidratos, e ela ajuda a colocar o açúcar para dentro das células, reduzindo os níveis de glicose no sangue. Parte desse açúcar é usada para energia imediata, mas o excesso, né, é armazenado, principalmente como gordura. Já o glucagon atua no sentido oposto. Ele aumenta o açúcar no sangue quando os níveis estão baixos, liberando a energia armazenada. Então, simplificando, a insulina guarda a energia e o glucagon gasta. Perfeito. É como se a insulina fosse a mãe mão de vaca que guarda tudo para depois e o glucagon, o filho gastador, que libera a grana, ou no caso, a energia. Adorei a analogia. Bem, Mas e aí, como o jejum entra nessa história? o jejum é a chave para ativar o glucagon e dar o sinal verde para queima de gordura. Quando você jejua, a insulina diminui e o glucagon entra em cena para fornecer energia ao corpo. Então o jejum coloca o filho gastador para trabalhar, que legal. Mas me explica uma coisa: se o corpo precisa de energia durante o jejum, ele não vai acabar consumindo massa muscular. Calma, que essa é a hora que o IgA, o hormônio do crescimento, entra em ação. Ele é um dos grandes responsáveis por proteger a massa muscular durante o jejum, garantindo que o corpo utilize a gordura como combustível. Uau! O HGH é tipo um super-herói que protege os músculos enquanto a gordura é queimada. Incrível. E a adrenalina e o cortisol, os famosos hormônios do estresse, eles ajudam ou atrapalham nesse processo? Essa é uma pergunta que gera bastante debate. A adrenalina, por exemplo, atua como um turbo de energia rápida, liberando glicose do fígado e quebrando gordura para fornecer energia em situações, né, de luta ou fuga. É uma resposta rápida ao estresse agudo. Entendi? Tipo, quando a gente leva um susto ou precisa correr de um cachorro bravo, a adrenalina entra em ação para dar aquele gás extra, certo? Exatamente. Já o cortisol é um hormônio que entra em cena no estresse crônico, quando o corpo precisa lidar com uma situação estressante por um período prolongado, como no caso do jejum. E como o cortisol age nesse caso? Ele ajuda a manter os níveis de energia estáveis durante o jejum, estimulando a produção de glicose a partir de proteínas, num processo chamado gliconeogênese. Mas atenção, se o cortisol fica elevado por muito tempo, pode levar à resistência à insulina e a outros problemas de saúde. Caramba. Então o cortisol é tipo um empréstimo que o corpo faz para ter energia durante o jejum, mas que precisa ser pago direitinho depois. Senão os juros ficam altíssimos, né? Exatamente. É por isso que é tão importante ter acompanhamento profissional e fazer o jejum da maneira correta. O jejum bem feito, com a devida orientação, traz diversos benefícios para a saúde, inclusive ajudando a regular os níveis de cortisol a longo prazo. Interessante, então o jejum pode ser um aliado poderoso para controlar esses hormônios, mas precisa ser feito com cuidado e acompanhamento. Mas espera aí, a gente falou da insulina, glucagon, a GH, adrenalina, cortisol e a leptina e a ghelina. O que acontece com a dupla fome e saciedade durante o jejum? Será que a gente fica morrendo de fome o tempo todo? Calma, que a gente vai desvendar esse mistério e muito mais no próximo bloco. Fiquem ligados para saber como o jejum impacta a leptina e a grelina e como essa dupla dinâmica pode ser a chave para um emagrecimento sustentável. E para quem quer se aprofundar ainda mais no poder do jejum para eliminar de 5 a 10 quilos de gordura corporal, confira o link na descrição para saber mais sobre a dieta de 21 dias. Voltamos já já. E aí, voltamos, deixamos no ar a grande questão: como o jejum impacta a leptina e a grelina, os hormônios da fome e da saciedade. Pois é, fiquei curioso para saber se a gente vira um monstro de fome durante o jejum, afinal ninguém merece ficar sofrendo, né? Com certeza. Mas calma que nem tudo é sofrimento. A leptina, por exemplo, é um hormônio produzido pelas células de gordura que avisa ao cérebro quando estamos satisfeitos. Ela é como um freio de mão para apetite. Faz sentido. Mas e se o freio de mão estiver com defeito? Tipo, a gente come, não se sente satisfeito. Aí podemos estar falando de resistência à leptina,
que é um problema bem comum, principalmente em pessoas que consomem muito açúcar e alimentos processados. Nesse caso, o cérebro fica meio surdo aos sinais da leptina e a pessoa tem dificuldade em se sentir saciada. Entendi. É como se o cérebro ignorasse o aviso de tanque cheio e a gente continuasse comendo, mesmo sem precisar. E o jejum, como ele atua nessa situação? A boa notícia é que o jejum pode ajudar a melhorar a sensibilidade à leptina, fazendo com que o cérebro volte a escutar os sinais de saciedade. Que maravilha. Então o jejum pode ajudar a regular o apetite a longo prazo. Exatamente. E não podemos esquecer da grelina, o hormônio da fome, que é produzido no estômago. Ela avisa ao cérebro que é hora de procurar comida. E durante o jejum, o que acontece com a grelina? Ela fica enlouquecida, mandando a gente atacar a geladeira. Pode acontecer um aumento inicial da grelina no início do jejum, mas com o tempo o corpo se adapta e os níveis se regulam. Inclusive, estudos mostram que o jejum pode ajudar a reduzir os picos de grelina ao longo do dia, levando a um maior controle do apetite. Interessante. Então o jejum não transforma a gente em devoradores de comida, pelo contrário, pode até ajudar a controlar a fome a longo prazo. Exatamente. E além dos benefícios para o controle do apetite e da queima de gordura, o jejum também pode trazer outras vantagens incríveis para a saúde. Tipo quais? Tô curioso. Uma delas é a melhora da sensibilidade à insulina, que é fundamental para prevenir e controlar o diabetes tipo 2. Quando a gente se alimenta, a insulina é liberada para colocar o açúcar para dentro das células. Mas com o tempo, as células podem ficar resistentes à ação da insulina, o que leva ao aumento dos níveis de açúcar no sangue. E como o jejum entra nesse processo? O jejum ajuda a descansar o pâncreas, que é o órgão responsável por produzir a insulina. Com esse descanso, as células voltam a responder melhor à insulina, o que contribui para a regulação do açúcar no sangue. Então, basicamente, o jejum dá um reboot no sistema, fazendo com que a insulina volte a funcionar direitinho. Perfeito. E tem mais, o jejum também pode beneficiar a saúde cardiovascular, ajudando a regular a pressão arterial e os níveis de colesterol. Sério, isso é incrível. Quero saber mais. Diversos estudos mostram que o jejum pode reduzir a pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica, o que é ótimo para a saúde do coração. Além disso, o jejum também pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim, e aumentar os níveis de colesterol HDL, o colesterol bom. Uau. Parece que o jejum é um verdadeiro aliado do coração. Mas me fala uma coisa, e os tais efeitos anti-envelhecimento, que tanto se fala por aí? É verdade que o jejum pode ajudar a rejuvenescer? Essa é uma área que tem gerado bastante pesquisa e resultados promissores. O jejum ativa um processo chamado autofagia, que é basicamente um sistema de reciclagem celular. Reciclagem celular. Me explica melhor isso. Imagina que a célula é como uma casa, que com o tempo vai acumulando entulho e precisa de uma boa faxina. A autofagia é justamente esse processo de limpeza. Ela elimina as partes danificadas da célula e reaproveita os componentes que ainda estão em bom estado. Então, como se a autofagia fosse a Marie Kondo das células, colocando ordem na bagunça e jogando fora o que não serve mais. Exatamente. Estudos mostram que a autofagia tem um papel importante na prevenção de diversas doenças, inclusive doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. Caramba, parece que o jejum é muito mais do que simplesmente fechar a boca por algumas horas. Ele tem o poder de impactar profundamente o funcionamento do nosso corpo, desde o controle dos hormônios até a saúde das nossas células. Com certeza, mas é importante lembrar que o jejum não é uma solução mágica e nem deve ser feito por conta própria. É fundamental ter acompanhamento profissional para determinar qual tipo de jejum mais adequado para cada pessoa e garantir que seja feito de forma segura e eficaz. Concordo plenamente. E falando em tipos de jejum, no próximo bloco a gente vai mergulhar de cabeça nos diferentes protocolos de jejum, para entender como escolher o mais adequado para cada objetivo e estilo de vida. Fique ligado. E se você quer começar a transformar seu corpo e sua saúde com a dieta de 21 dias, clique no link na descrição e descubra como o jejum pode te ajudar a eliminar de 5 a 10 quilos de gordura corporal. Voltamos já. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo no mundo do jejum. Até agora a gente explorou os hormônios e os benefícios para a saúde. Mas agora a pergunta que não quer calar: como colocar o jejum em prática? Quais os tipos de jejum? E como escolher o melhor para cada um? Ótima pergunta. É verdade que existem vários protocolos de jejum, cada um com suas características e benefícios. Mas antes de mais nada, é fundamental ter acompanhamento médico, principalmente se você tiver alguma condição de saúde pré-existente. Com certeza. Segurança em primeiro lugar, sempre. Mas me fala um pouco sobre os tipos de jejum mais comuns. Já ouvi falar do jejum intermitente, do jejum alternado, da dieta do guerreiro. Qual a diferença entre eles? Vamos começar pelo jejum intermitente, que é um dos mais populares e fáceis de incorporar na rotina. Ele se baseia em alternar períodos de jejum com períodos de alimentação. Um dos métodos mais conhecidos é o 168. O 168, parece ter código secreto. Me explica como funciona essa matemática toda.
É mais simples do que parece. Basicamente, você jejua por 16 horas e tem uma janela de 8 horas para se alimentar. Por exemplo, você pode pular o café da manhã e fazer sua primeira refeição ao meio-dia. Então, jantar até as 20 horas. Então, na prática, é mais uma questão de restringir o tempo de alimentação do que de ficar sem comer completamente, certo? Exatamente. E durante as 16 horas de jejum, você pode consumir bebidas sem calorias, como água, café preto ou chá sem açúcar. Parece bem mais tranquilo do que eu imaginava. Mas e o jejum alternado, como ele funciona? No jejum alternado, você alterna dias de jejum com dias de alimentação normal. Por exemplo, você pode jejuar completamente em um dia e se alimentar normalmente no dia seguinte. Existem variações desse método, como o jejum em dias alternados, em que você consome apenas uma pequena quantidade de calorias nos dias de jejum. Entendi. Parece um pouco mais desafiador do que o jejum intermitente. E a dieta do guerreiro? Ouvi dizer que ela é bem radical. A dieta do guerreiro é um pouco mais extrema. Ela se baseia em consumir pouquíssimas calorias durante o dia, principalmente frutos e vegetais crus, e então fazer uma refeição farta à noite. Parece desafiador, para dizer o mínimo. Mas imagino que não seja um método muito prático para a maioria das pessoas. Com certeza, exige bastante disciplina e planejamento. A ideia por trás da dieta do guerreiro é simular o padrão alimentar dos nossos ancestrais, que passavam o dia caçando e coletando alimentos, e então se alimentavam à noite. Fascinante essa perspectiva histórica. Mas voltando para a prática, como saber qual o tipo de jejum mais adequado para cada pessoa? Essa é uma decisão que deve ser tomada em conjunto com um profissional de saúde. Ele vai avaliar seu histórico, seus objetivos, seu estilo de vida, para determinar qual protocolo se encaixa melhor no seu perfil. O jejum não é uma fórmula mágica. Ele precisa ser personalizado para cada indivíduo. Faz todo sentido. E para quem está começando a se aventurar no mundo do jejum, qual a sua principal dica? Comece devagar. Não tente fazer um jejum prolongado logo de cara. Comece com jejuns mais curtos, como 168, e vá aumentando o tempo gradualmente, conforme se sentir confortável. E, claro, esteja sempre atento aos sinais do seu corpo. Ótimas dicas. E para encerrar esse mergulho profundo no jejum, eu queria reforçar a importância de buscar acompanhamento profissional e fazer tudo com segurança. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde, mas precisa ser usado com sabedoria. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse universo e descobrir como eliminar de 5 a 10 quilos de gordura corporal com a dieta de 21 dias, clique no link na descrição e embarque nessa jornada de transformação. Júlia, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e adorei compartilhar meus conhecimentos sobre jejum com vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Esperamos que tenha curtido esse mergulho profundo. Fique ligado nos próximos episódios, onde a gente vai explorar outros temas fascinantes sobre saúde, bem-estar e muito mais. Até a próxima!